Se em 2023 a gente já sabe quem vai ser o campeão da Fórmula 1 desde a primeira corrida do ano, tempos atrás teve uma temporada onde 4 pilotos chegaram à corrida final com chances de conquistar o título. É essa a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. A temporada de 2010 da Fórmula 1 começou com muitas novidades. A começar pela pontuação. Foi o primeiro ano em que 25 pontos foram distribuídos ao vencedor de cada corrida e pontuação para os 10 primeiros colocados. O reabastecimento durante as corridas também foi extinto e 4 novas equipes entraram no grid. A Mercedes, que entrou no lugar da Brown, e 3 outras equipes que entraram com a promessa de implementação de teto orçamentário na Fórmula 1 feita pelo Bernie Eccleston. Virgin, Lotus e Hispânia caíram nessa conversa e entraram na Fórmula 1. O mercado de pilotos também foi agitado. O campeão de 2009, Jenson Button, foi para a McLaren correr ao lado do campeão de 2008, Lewis Hamilton. Fernando Alonso saiu da Renault, foi para a Ferrari no lugar do Kimi Raikkonen, que acabou ficando sem vaga para 2010. E o Alonso correria ao lado do Felipe Massa, que estava retornando à Fórmula 1 depois de ficar alguns meses fora por conta do seu acidente no GP da Hungria de 2009. E um outro retorno agitou o mundo da Fórmula 1, que foi o retorno do heptacampeão Michael Schumacher. Depois de 3 anos fora, ele voltou à categoria para assumir o cockpit da Mercedes. Embora seu desempenho no retorno tenha sido bem modesto, Schumacher, mesmo sem querer, acabou sendo peça fundamental na definição do título. Olha só. Sua batida na largada do GP de Abu Dhabi de 2010 mudou os rumos da corrida e do campeonato. Mas antes de falar sobre isso, vamos relembrar aí como que chegou o campeonato na última etapa no GP de Abu Dhabi. O líder do campeonato era Fernando Alonso com 246 pontos. O espanhol, que estreou pela Ferrari vencendo no GP do Bahrein, conquistou 5 vitórias durante a temporada e precisava de um segundo lugar em Abu Dhabi para garantir o título sem depender de ninguém. Ou então podia chegar em terceiro desde que Mark Webber não vencesse. E terceiro era a posição que o Alonso ia largar na última corrida em Abu Dhabi, 2 posições à frente de Mark Webber, o vice-líder do campeonato com 238 pontos, que largaria em quinto. Para ser campeão, o australiano da Red Bull precisava vencer e Alonso não poderia ser segundo, ou então ele poderia chegar em segundo desde que Vettel não vencesse e Alonso fosse quinto. O Webber venceu 4 corridas na temporada e liderava o Mundial até 2 corridas antes, quando um erro no GP da Coreia do Sul, quando ocupava a segunda posição, lhe custou muito caro. Os 2 azarões na disputa pelo campeonato dividiram a primeira fila na corrida final. Na pole position, Sebastian Vettel, também da Red Bull, com 231 pontos. O jovem alemão chegou a Abu Dhabi com 4 vitórias na temporada, sendo 2 nas últimas 3 corridas. Para ser campeão, ele tinha que vencer e Alonso chegar em quinto. E ainda poderia ser campeão com o segundo lugar, desde que Webber fosse apenas o quinto e Alonso o nono. Ao lado do Vettel na primeira fila, em segundo, Lewis Hamilton na McLaren, em quarto no campeonato com 222 pontos. O Hamilton venceu 3 corridas na temporada e era o líder do Mundial até o GP da Bélgica. Mas 2 acidentes nas 2 corridas seguintes custaram muito caro para ele. Para o Hamilton ser campeão, só a vitória interessava e ainda precisava contar que o Fernando Alonso não pontuasse, que Mark Webber fosse no máximo o 6º e o Sebastian Vettel no máximo o 3º. Ou seja, era uma situação realmente quase impossível para o Hamilton conquistar esse título. Indo para a corrida, como eu mencionei anteriormente, um acidente na largada envolvendo o Michael Schumacher da Mercedes e o Vittorio Luzi da Force India acabou ocasionando a entrada do safety car e mudou tudo na corrida. E o que aconteceu? Já na primeira volta, muitos pilotos foram fazer a sua troca de pneus. O Nico Rosberg, o Jaime Alguersuari, o Bruno Senna, o Lucas de Grassi, o Christian Klien e Vitaly Petrov da Renault também parou já na primeira volta. Naquela época, em 2010, a Fórmula 1 ainda usava os pneus Bridgestone. Foi o último ano, inclusive, que a Bridgestone esteve na Fórmula 1. E os pneus da Bridgestone, eles eram muito resistentes, eles eram muito duradouros.
mesmo os pneus mais macios, né, tinha um pneu macio e o pneu mais duro, eles eram muito resistentes. Então esses pilotos pararam, o Vettel largou na pole position, se manteve na frente, o Hamilton em segundo, o Button, que estava largando em quarto, ele tomou a posição do Alonso na largada e era o terceiro, o Alonso era o quarto e o Mark Webber era o quinto. Então nessa configuração, o título estava indo pro Fernando Alonso, né? Porque o Vettel estava vencendo, mas o Alonso na quarta posição ali na frente do Webber ainda estava levando o título. Para o Mark Webber tinha que chegar na frente do Alonso, então o Webber tinha que passar o Alonso e o Vettel tinha que contar, né, com que mais pilotos aí se colocassem entre ele e o Alonso. E a corrida foi seguindo, foi uma corrida assim. Ela não teve muitas emoções na corrida, não teve muita... Teve ali um momento da prova ali que o Lewis Hamilton, por exemplo, começou a chegar no Sebastian Vettel, começou a se aproximar do Sebastian Vettel, mas em nenhum momento ele chegou de fato a ameaçar a liderança do Vettel também, né? Enfim, não foi uma corrida com muitas emoções, muitas ultrapassagens. Naquela época não tinha o DRS, tá? Foi o último ano sem DRS na Fórmula 1, ainda bem. Saudade dessa época, inclusive. Enfim, a corrida foi se desenrolando, esse pessoal que parou primeiro, obviamente foi ficando lá para trás, e aí o que aconteceu? Como eu falei, né, os pneus eram muito resistentes, então tinha uma estratégia para fazer uma parada apenas no pit stop. Né? Embora alguns, né, esses pilotos que pararam na primeira volta, talvez alguém pudesse imaginar que talvez eles fossem fazer uma segunda parada, mas enfim. O que aconteceu? O Mark Webber, ele estava atrás do Alonso. Né? E o Mark Webber, digamos assim, era mais provável, né, o Mark Webber ser o campeão pela Red Bull do que o Sebastian Vettel. Porque o Mark Webber ele precisava ali chegar na frente do Alonso e tudo mais, o Vettel ainda precisava de muitas combinações. Então o Webber, estando na corrida atrás do Fernando Alonso, não resolvia para ele. Então o que a Red Bull fez? A Red Bull resolveu chamar o Mark Webber antes, né, parar um pouco mais cedo para tentar dar o undercut no Alonso. Então, a Red Bull chamou o Mark Webber para parar, para fazer o seu pit stop na volta número 11. Só que o Mark Webber, ele parou na volta 11 e voltou na 16ª posição, mais atrás de 3 carros que tinham parado na primeira volta. Ele voltou atrás do Rosberg, voltou atrás do Alguersuari e voltou atrás do Vitaly Petrov. Então ele tinha que passar esses carros na pista para, enfim, tentar virar mais rápido, passar esses carros na pista e tentar voltar na frente do Fernando Alonso. E aí a Ferrari viu que o Mark Webber estava andando num ritmo mais forte, resolveu se proteger do Mark Webber e aí chamou o Fernando Alonso para fazer o seu pit stop na volta número 15, 4 voltas depois do Webber, e aí foi realmente o erro da Ferrari que custou o campeonato para o Alonso. O Alonso parou na volta 15 e voltou na frente do Webber, mas ainda atrás do Nico Rosberg e do Vitaly Petrov na volta 16. O Vettel e o Hamilton pararam um pouco mais tarde, o Hamilton parou na volta 23, o Vettel parou na volta 24, os dois voltaram ali de novo na primeira e segunda posições. E a corrida foi se desenrolando, o Webber e o Alonso foram ganhando algumas posições conforme os pilotos mais à frente tinham parando, mas eles estavam atrás de pilotos que ou pararam na primeira volta, no caso do Nico Rosberg e do Vitaly Petrov, ou pilotos que ainda não fizeram a parada, no caso do Robert Kubica, também da Renault. E a corrida foi se desenrolando e aí começou aquele drama, né? Ou seja, tanto o Webber quanto o Alonso, tanto o Alonso quanto o Webber ficaram atrás do Vitaly Petrov e não conseguiam passar, né? O Webber não conseguia passar o Alonso não conseguia passar o Petrov e ficou desde a volta 16 até a volta 55 o Alonso tentando de todos os jeitos, até nem tentou tanto assim, né? Então, eu até reassistindo a corrida, eu achei até que ele deveria ter tentado mais, deveria ter chegado uma hora de que ele falou, cara, vou por tudo ou nada, vou botar o carro aqui, se bater, bateu, porque precisava resolver a situação dele. Um outro fator também que foi, todo mundo fala do Petrov, mas teve outro fator também que foi decisivo, que foi a outra Renault, do Robert Kubica. O Robert Kubica, ele não parou, ele foi esticando o seu pit stop até o final, ele foi o último piloto a parar, ele parou apenas na volta 46, ou seja, faltando aí 9 voltas para o final, então ele estava em terceiro, parou e conseguiu voltar na 5ª posição, ainda à frente do Petrov, do Alonso e do Mark Webber. E aí, o resultado final da corrida, o Sebastian Vettel conseguiu vencer a prova praticamente de ponta a ponta,
com o Hamilton em segundo, o Button em terceiro, o Nico Rosberg, que tinha parado lá na primeira volta no acidente do Schumacher, em quarto, o Robert Kubica, que foi o último a parar, que fez, né, a estratégia oposta, em quinto, o Petrov, que parou na primeira volta, em sexto, o Alonso em sétimo e o Mark Webber em oitavo. E aí, dessa forma, o campeonato ficou da seguinte forma: ficou Sebastian Vettel com 256 pontos, campeão, Fernando Alonso em segundo com 252 e Mark Webber em terceiro com 242 e o Hamilton em quarto, continuou em quarto com 240 pontos. O Sebastian Vettel então se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 com 23 anos, 4 meses e 11 dias, recorde que permanece até hoje, né, até este ano, né, 2023, esse recorde permanece do campeão mais jovem da história da Fórmula 1, um campeão improvável. Eu me lembro na época, assim, que né, da minha reação, assim, do tipo assim, poxa, o cara que era o azarão ganhou, foi campeão, assim, foi muito legal, assim, até gostei, tava torcendo um pouco para ele, assim, por ele ser, né, o cara que menos tinha chance, né, tirando o Hamilton, mas o Hamilton era impossível, né? Enfim, então foi realmente muito legal ver aí o Sebastian Vettel campeão, e aí começou, né, começou ali o reinado do Vettel, que emendaria 4 títulos seguidos depois desse primeiro em 2010. E assim, o rádio do Vettel pós-corrida, quando ele recebeu a bandeirada, assim, é um dos rádios mais legais, eu considero um dos rádios mais legais de toda a história da Fórmula 1, né, porque o Vettel até ele fala na entrevista assim, que ele não sabia como é que estavam as coisas na pista, como é que estava o Alonso, ele não sabia que ele ia ser campeão, e que as posições na pista estavam lhe garantindo o título, né? Ele não falou, o engenheiro não falou, ele também não perguntou, ele só foi fazendo a corrida, focando em fazer a corrida dele. E aí quando cruzou a linha de chegada, o engenheiro pegou e falou para ele, Vettel, você ganhou a corrida, temos que esperar os demais pilotos cruzarem a linha de chegada, mas parece bom. E o Vettel falou, cara, quando ele me falou, parece bom, ele falou, opa, tem coisa aí. E aí ele falou, e aí quando eu ouvi o pessoal gritando no rádio, aí eu dei conta, enfim, aí desabei de chorar e tal. Então realmente foi muito legal, uma história muito legal, uma decisão de campeonato muito legal. E a gente lembra que parece que foi ontem, mas já fazem 13 anos desse belíssimo campeonato, e dizem até, né, que por conta dessa questão aí do Alonso com o Petrov, do Alonso ficar da volta 16 até a volta 55 sem conseguir passar o Petrov, e a Fórmula 1 começou a pensar em um dispositivo para facilitar as ultrapassagens, né, para facilitar, dar uma vantagem para os carros que estavam atrás, para aumentar o número de ultrapassagens, e aí foi aí que criou essa porcaria chamada DRS, que persiste até hoje, que eu tenho esperança que um dia vão extinguir essa droga da Fórmula 1, esse mal da Fórmula 1 chamado DRS. E detalhe, né, o Alonso, depois da corrida, seu Fernando Alonso, muito feio, foi lá fazer assim pro Petrov, né, tipo assim, né, como assim, né, como se o Petrov tivesse a obrigação de deixar o Alonso passar. E o Petrov, né, depois da corrida, falou, cara, eu não tenho obrigação nenhuma tô fazendo a minha corrida, isso é corrida, se ele precisava me passar para ganhar o campeonato, não é problema meu, né? Eu fiz a minha corrida e a corrida é assim. E é isso aí, né? É isso aí, Petrov, parabéns, né? O Alonso, ó, para você, ó, muito feio que você fez, viu, Fernando Alonso? Muito feio, mais uma feiura que você fez, viu? Mas é isso, esse foi então, a gente relembrar um pouquinho desse final de temporada de 2010, uma temporada, como eu falei, né, com 4 pilotos chegando na corrida final ali com chances matemáticas de conquistar o título. Esperamos que um dia a Fórmula 1 nos entregue campeonatos assim novamente, que chegue ali na corrida final com várias possibilidades de campeonato. E tem outro detalhe também que eu acho muito importante, que eu gosto sempre de relembrar. A Red Bull, no GP anterior, no GP do Brasil, ela fez uma dobradinha com o Mark Webber em primeiro, com o Sebastian Vettel em primeiro e o Mark Webber em segundo. Naquela altura do campeonato, na penúltima corrida do ano, o Mark Webber estava na frente do Vettel no campeonato, tá? E, né, os defensores a equipe em primeiro lugar
não pediu para o Vettel dar a posição para o Weber, né? Porque o Weber estava na frente do campeonato, disputando o título, né, contra o Fernando Alonso. Se o Weber tivesse ganhado o GP do Brasil, o Weber chegaria a Abu Dhabi numa condição muito melhor para disputar o campeonato com o Alonso. Mas a Red Bull, corretamente, não fez o jogo de equipe no Brasil, deixou o Vettel ganhar e deixou o Weber em segundo. E foram recompensados pelo título do Vettel, porque se o Weber tivesse ganhado o GP do Brasil e o Vettel em segundo, quem seria campeão em Abu Dhabi com esse resultado dessa corrida teria sido o Fernando Alonso, que ganhou 7 pontos ali de graça, né? Lá na Alemanha 2010, lá quando a equipe mandou o Felipe Massa trocar a posição com ele. Então, parabéns para a Red Bull, que não fez jogo de equipe. Saudade dessa Red Bull, né? Saudade dessa Red Bull, que deixava os seus pilotos decidirem na pista, né, as coisas. Enfim, hoje é no fighting, e não sei o que, ajuda o Pérez a ser vice-campeão. Vergonha, né, Red Bull? Vergonha. E volte às suas origens lá de deixar seus pilotos decidirem na pista, porque, meu Deus do céu, pra que pedir pro Pérez passar, né? Ficou mais que provado que não precisa pedir pro Pérez deixar o Verstappen passar, né? Tá aí, nem ano passado, nem esse ano, não fez falta nenhuma, né? Enfim, mas isso é conversa para outros vídeos. Quero saber de vocês aí, se vocês se lembram dessa corrida, para quem vocês estavam torcendo, me conte aqui nos comentários. E quando que vocês acham que vai ter ali uma nova disputa entre 3 ou 4 pilotos no final do campeonato. Certo, pessoal? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E se você gosta do nosso trabalho, vê algum valor, quer participar, quer concorrer todo mês aqui a uma camiseta da nossa loja, quer participar do nosso Bolão do Botequim, clica aqui em Seja Membro e você, além de nos apoiar, também ganha todos esses benefícios. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Okay, Sebastian, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait, but it's looking good. You just wait, Sunshine, you just wait. Hamilton, P2, Button, P3. There's another 2 cars coming round in 15 and 16. Rosberg, P4, Kubica, P5, Du bist Weltmeister! Thank you, boys. Unbelievable. Thank you, I love you. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Yeah!